sobre literatura. Como é que se deu o seu encontro com a literatura e principalmente com a literatura de cordel? Bem, leitura sempre foi algo que foi muito importante na minha vida. No seminário, por exemplo, a gente tinha o hábito de ler e lá se faz fichário. E eu todo semestre tinha um fichário que era guardado e fazia um outro, porque eu lia muito, né? Às vezes por exigência das cadeiras e às vezes por vontade própria, né? Eu tinha uma ansiedade muito grande de conhecer. Então a literatura de cordel eu conhecia, mas não me aventurava a fazer. Só que eu produzia cordel até sem saber, porque eu gostava muito de fazer versos rimados. Lógico, sem ter conhecimento da técnica, né? Mas eu fazia as rimas. Mas o cordel é algo tão assim voluntário que as pessoas às vezes produzem o cordel naturalmente. Um verso, né? Uma rima, quando você vai ver que espontaneamente ela falou. Naquele jogo de palavras acaba facilitando Isso. a E rima. espontaneamente você vai contando lá e que dá 7 sílabas certinha aquela frase, aquele dito, né? Bem, eu comecei a minha vida literária escrevendo livros, tentando mostrar, vender a imagem do Nordeste cultural. Então eu fiz aqui meu primeiro livro, né? Minha relação com Caruaru começa aí, né? Literária. Em 95 que eu conheci uma caruaruense, casei, comecei a vir para Caruaru e aí despertou o interesse de eu produzir meu primeiro livro. Vontade de escrever eu tinha e já fazia isso, só que não publicava. Então, quando eu cheguei aqui, resolvi escrever o meu primeiro trabalho sobre o país de Caruaru. Porque me impressionava assim a questão de termos um quantitativo de pessoas muito grande envolvido com cultura, né? A cultura na madeira, do barro e outras formas, outras expressões artísticas. Então, eu decidi que o meu primeiro livro seria Caruaru. Então eu fiz Que não é esse, né, que a gente tá vendo aí, 7 dias na capital do forró? É esse sim. Ou é exatamente É esse? esse sim. Ali Sete, ao lado tem um de Carpina e tem outro sobre Recife, mas esse é o do... esse de Caruaru foi o primeiro, né? Foi um trabalho assim espontâneo, né? Eu decidi que o meu primeiro livro seria sobre Caruaru e não com outras temáticas. Eu tinha, por exemplo, iniciado um trabalho sobre Lampião, né? E ficou parado, né? Então eu fiz Caruaru imaginando retratar todo o país de Caruaru, a parte do forró e a arte afim dentro desse livro. Inclusive ele chegou a ser feito uma matéria aqui no Pátio do Forró, na época era bem novinho, né? Tudo era novinho, a igrejinha, né? Então eu gravei lá com a TV. Eles disseram que era o primeiro livro que o São João de Caruaru vira livro. Foi esse o título que foi dado. Então, depois de Caruaru, nós fizemos um trabalho sobre Fazenda Nova, né, o espetáculo da Paixão de Cristo, né, e depois fiz sobre o Padre Cícero. Né. O Padre Cícero já foi por influência dos sogros, que eram romeiros. E aí eu comecei a ir para lá, para Juazeiro do Norte, e daí veio o livro. Esses livros tinha versos de cordel como uma ilustração. Né? Mas já continha, Cordel já de alguma forma já participava dessas... Exato. Eu escrevia uns versos e botava lá como ilustração. E também pedia aos companheiros, lembro aqui, por exemplo, do grande Olegário Fernandes, aqui na feira, né, que eu conheci lá no museu. Então, o velho Olegário, né, tem o Olegarinho, né, agora, mas o velho Olegário começou a fazer, a falar da vida dele, dos cordéis, e aquilo ali despertou também para que eu resolvesse produzir cordéis, né? Não só escrever, não só falar, declamar, mas registrar no livrinho, né? Porque a produção do cordel só se finaliza quando a gente tem, né? Pelo menos
No passado era assim. Agora a gente pode escrever e botar lá. Existe de forma eletrônica, Exato, existem outros formatos. Exato. Que atende uma nova demanda, né? Mas na época a gente tinha que ter. Se fosse cordelista, não tivesse um livrinho, um folheto, né? Não é nem considerado cordelista, né? Porque você declamar um verso, 2 versos é uma coisa. Mas para ser cordel tinha que ter 8 páginas escritas. Então eu comecei a produzir, além dos livros, o cordel. Chegou um momento que o livro eu abandonei e me entreguei de corpo e alma à literatura de cordel. Então, enquanto eu produzi 6 livros, ficaram outros lá precisando, né, serem publicados, né? Parou nos 6 livros e o cordel nós já produzimos mais de 400 cordéis só nesse formato já produzido. E foi o cordel também, ou a partir do cordel, que fez com que você conhecesse, a partir de um determinado momento de sua vida, o Brasil, né? Porque isso foi abrindo caminhos para você fazer cordel para clubes ou para personalidades, falecidas ou não, né? Para ídolos, para... Então, isso eu acho que acabou fazendo com que você pudesse viajar para outros estados, para outras regiões e expandir, né? Levar e trazer também conhecimento desses locais. Pois é, Paulo, o livro demora, né, para você produzir um livro. Imagine, por exemplo, eu faço um livro sobre Caruaru, mas eu chegava em alguns lugares, entregava o livro na biblioteca. Mas aquele livro que trata do forró de Caruaru, ele talvez não tivesse repercussão nenhuma num lugar, por exemplo, na Bahia, onde outros estilos, outros ritmos eram da terra. Então havia, né, talvez, menos interesse desse público de ver o livro. Só que eu passei tantos anos produzindo o livro, mas eu estava ali distribuindo nas bibliotecas. Então surgiu uma necessidade espontânea de eu escrever todo dia, não esperar 1 ano, 2 anos para produzir um livro. Então o cordel eu faço num expediente. Se eu estou aí na estrada, às vezes eu paro e escrevo um cordel. Então, a Bahia, por exemplo, eu comecei a traduzir o sentimento, o pensamento, o ritmo, todo aquele modo de vida do baiano, O comportamento. colocando no cordel. Eu chego lá em Porto Alegre, lanço um cordel sobre o time de futebol, o Internacional, o Grêmio, a história de Porto Alegre em cordel. Aí é diferente, porque agora o cordel nordestino está servindo de veículo para educação. Olha, é tão gratificante você ouvir o gaúcho dizer, poxa, você num cordel disse coisa que eu nunca imaginei, que eu não sabia da minha cidade. E ficou até mais fácil de eu me inteirar sobre a história, como saiu, como foi que surgiu minha terra. Essa figura aí, o índio Septe Araju, eu nunca ouvi falar dele. E aí ele está na origem da cidade. Entende? Então foi mais importante e isso abriu, de alguma forma, mais espaços para o autor do cordel e para o cordel nordestino. Eu tinha 27 anos quando eu visitei a cidade de Belém do Pará. Nessa época, eu só sonhava em escrever, eu não escrevia. Eu sonhava. Mas agora, em 2019, eu estive lá no aniversário da cidade, que, por coincidência, é dia 12 de janeiro. Então, o meu aniversário foi feito lá. Com a fundação. E aí eu encontrei os amigos, a gente foi lá celebrar essa festa, mas o povo lá ficou assim impressionado. O jornal, o Liberal, o Diário, fizeram matéria assim, grandes demais, né? Eu acho que mais do que eu merecia. Mas o enfoque é, um pernambucano vem para a capital paraense e descreve o histórico da cidade, aspecto da cultura, da geografia da cidade de Belém em cordel. E aí eu associei, não teve o nosso grande Ludogero aqui da terra de Caruaru, que foi lá para a terra do Jambu, né? Então eu levei o cordel de Ludogero comigo, porque ele nasceu aqui, mas foi morrer lá, né? Na Baía de Guajará. E aí Dona Onete também tinha lembrança de Caruaru. E aí a gente fez esses trocadilhos no cordel, né? Ficou, acredito, bem feito. Certo. E essa relação com Caruaru, você falou em Coronel, Ludogero, o personagem, falou o fato de estar levando a cultura de Pernambuco
para fora, e na conversa também a gente iniciou lembrando de Vitalino. Pelas minhas contas, quando você iniciou essa questão do livro, são cerca de 30 anos que de alguma forma você esteve relacionado com essa cidade. Inclusive agora, nesse período que a gente está conversando, que está gravando essa entrevista, também está sendo dado entrada e tramitando na Câmara Municipal, na autoria do vereador Jorge Quintino, um reconhecimento, enfim, né, da cidade, que a cidade faz, lhe concedendo o título de cidadão de Caruaru. Então, a gente já está caminhando para o final da entrevista, está concluindo, mas eu não poderia deixar, né, de dar ênfase, né, a esse registro, né, que, enfim, isso é reconhecido, e ao mesmo tempo perguntar como você se sente, né, recebendo esse reconhecimento. Paulo, esse título de cidadão em Caruaru, proposto pelo nosso vereador Jorge Quintino, eu recebo com muita alegria. Eu já me sinto caruaruense na alma, porque eu já trabalhei aqui em Caruaru quando adolescente, Paulo. Eu vinha para cá sem conhecer, naquela época adolescente, né? Não sabia nem a importância de Caruaru, mas eu vendia aqui pelas ruas de Caruaru a Bíblia do Papa e uma enciclopédia chamada Conhecer. Tinha uma editora em Recife que dava chance aos pobres, desempregados, adolescentes, né? Que queria ganhar um dinheirinho, aí como colportor, que era assim que chamava. Botava a gente no carro e levava para uma cidade. E aí Caruaru, cheguei aqui e vendi tanto livro essa enciclopédia chamada Conhecer, e uma enciclopédia chamada Conselhos, que eu lembro agora, que eu usava muito essa expressão que é popular, né? É um jargão, é um provérbio popular. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É por isso que eu não lhe dou, vim vender conselhos. E aí apresentava essa enciclopédia Conselhos, e o povo ria por causa da brincadeira, né? Mas já se conselho fosse quebrava o gelo, né? E aí a gente iniciava ali o vendia. diálogo. E aí eu descobri, por exemplo, na ocasião, com a venda da Bíblia do Papa, essa relação Caruaru com o cristianismo, né? Então, passou-se um tempo, depois eu venho para Caruaru e caso aqui com a caruaruense. E aí eu vou descobrir essa outra parte, esse outro mundo do país de Caruaru, de Nelson Barbalho. Eu vou descobrir as grandes figuras artísticas de Caruaru. O barro, né? A vida do Alto Moura, né? Eu vou conhecer o trabalho do pessoal na madeira e os músicos, de modo que eu percebi Caruaru como um paraíso dos artistas. Então eu registro isso no livro 7 Dias na Capital do Forró, que a crítica diz, ele não passou 7 dias, pelo que ele está expondo aqui, né? Mas assim, a proposta é que eu estava trazendo, depois do livro, várias escolas, centenas de escolas eu trouxe como embaixador de Caruaru já. O povo já achava que eu era daqui, natural aqui, porque eu trazia como guia turístico. O escritor é o guia turístico do aluno. E aí eu levava esses alunos, passávamos... E professor, né? Nesse período. Porque a proposta era pedagógica. O aluno tinha que ver e conhecer. Então eu tenho ainda algumas coisas, né, que eu usava na época. A proposta de trabalho era fazer com que o aluno chegasse e se sentisse dono, se empoderasse aqui do conhecimento da cidade. Ivaldo, quero agradecer, né, mais uma vez você ter se disponibilizado, né, para ter esse papo aqui conosco. Deixar registrado também a gratidão da parceria, né, que a gente exerce. Você é também um colaborador do blog. E só parabenizar, né, por essa relação que você tem com o pai da arte, né, que isso também a gente percebe, né, não só por você ter feito teologia e passou a conhecer um pouco mais, que, principalmente se tratando de Deus, todo conhecimento que se acha que se tem ainda é pouco. E essa sua relação com ele, a relação de servidor público, né, porque a gente também aprende a ser um exemplo enquanto servo, né, o próprio Cristo nos ensinou assim.
e toda essa veia poética, criativa que você tem, e esse fato de levar a arte para o Brasil inteiro, a arte de Pernambuco, a arte do cordel, a literatura do cordel e a poesia. Então, quero também deixar como caruaruense registrado isso, né? Acho que esse título realmente é justo, né? Vindo através do Jorge Quintino, mas aprovado por todos os vereadores, né? Agradeço a você, Paulo, a sua equipe, né? E se sinta abraçado também, como eu sou abraçado pelo povo caruaruense.